Fala pessoal, tudo bem? Voltamos agora com mais um episódio do Camino Talks. A gente vai falar sobre um caso de sucesso da Camino. Meu nome é Guto Fragoso, sou fundador da Camino, sou CFO e aqui a gente gosta muito de conversar sobre finanças com os nossos clientes. E hoje temos um convidado muito especial, uma pessoa que a gente gosta muito, que é o Luiz Mesquita. Ele é CFO da Critéria, ele vai se apresentar, pessoal, mas aqui hoje a gente vai bater um papo sobre um pouco sobre a história do Luiz, sobre um pouquinho sobre a Critéria. A gente vai falar um pouquinho de Camino, mas conhecer bem as finanças e como o Luiz criou e estruturou a gestão financeira ali da Critéria. Oi, tudo bem, Luiz? Como é que você tá, cara? Fala, Guto. Obrigado pela apresentação, pelo convite. Um prazer enorme estar aqui contribuindo para essa conversa, para a turma do mercado. E espero poder ajudar realmente as pessoas a entenderem um pouco mais desse processo e como que a gente vem construindo um pouco a transformação das finanças para o mundo digital, né? Muito bom. O Luiz, galera, o Luiz ele tá com a gente já há quanto tempo que você tá com a Acho que Camino? agora vai completar 8 meses, 8 meses. praticamente. Olha, a Camino, a gente começou a comercializar a Camino em fevereiro do ano passado. Então, ou seja, aí o Luiz está aí com a gente há bastante tempo, aí no segmento, principalmente de assessorias no mercado financeiro. A gente foi muito legal conhecer o Luiz, conhecer um pouco, até foi um dos inputs, né, para a gente explorar mais esse mercado de finanças, de mercado financeiro, a Critério acho que nos sinalizou assim muito assim, poxa, aqui tem alguma coisa que vocês podem explorar, então foi muito legal, né? E aí, mas antes de falar um pouco sobre a Critéria, sobre a parte mais de finanças, eu queria de conhecer mais você, Luiz. Conta um pouquinho assim para a turma, a sua formação, um pouquinho da sua história, como que você foi parar na Critéria, conta um pouquinho da sua jornada. Boa, vou tentar resumir aqui que não é tão longa assim, mas ela é bem diversificada, então tem muita coisa na história. Mas eu sou formado em administração pela Universidade Federal de São Paulo. É, Comecei, logo cedo, né? Aqui no Brasil a gente tem o costume de trabalhar enquanto estuda, então logo no primeiro ano da faculdade eu já comecei a trabalhar. Na época eu trabalhava em compras e ali comecei um pouco a entender o meu interesse por finanças em si, né? Foi meu primeiro passo dentro de uma pequena vertical dentro da área de finanças, né? Que é a área de compras, e que foi também um input importante para eu não ter uma cabeça tão tecnicista, né? Ou seja, quando você vai para uma cadeira de compras, você automaticamente tem que ter um tato comercial na hora de lidar com um fornecedor é diferente do cliente, mas a lógica é a mesma, porque você vê o outro lado ali provocando você e etc, enfim. Então eu tive um pouco esse contato inicial ali com a frente comercial, mas sempre com viés de eficiência, de controle, de processos, etc. E acabei pegando um pouco essa veia para levar para minha carreira toda. Depois de um tempo eu resolvi ir para o mercado financeiro, porque como todo bom estudante que gosta de finanças, você quer dar pisar no mercado financeiro, onde tem dinheiro, etc. E aí fui parar no Credit Suisse, né? Fui trabalhar na controladoria. E ali foi onde eu me aprofundei um pouco mais em controladoria, em planejamento, em análise, etc. E acabei pegando um pouco gosto pela coisa. Mas aí eu juntei isso um pouco com a minha veia empreendedora, que minha mãe é empreendedora, enfim, sempre me deu essa vontade de fazer as loucuras que ela fazia. E aí eu larguei o Credit Suisse para empreender no mercado meio específico, que era o mercado de serviços de bartender para eventos. Então eu tive uma empresa disso. E aí nessa brincadeira de estruturar uma empresa do zero, aí você aprende um pouco de tudo, né? Eu acho que isso me deu bastante versatilidade, porque obviamente eu sempre fui o cara do financeiro ali, né? Era eu e mais um sócio. Eu era o cara do financeiro, ele era o cara do operacional, mas todos metiam a mão na massa, todo mundo olhava tudo, todo mundo vendia, todo mundo carregava caminhão e etc. E aí acabamos pegando gosto pela coisa, demos certo, né? A empresa existe até hoje, inclusive. Quem quiser procurar, Bar do Eventos é bem grande, bem relevante no mercado de casamentos, principalmente. Mas essa brincadeira acabou virando séria e aí a gente empreendeu, abrimos um bar, captamos dinheiro com investidor, esse deu super errado. Inclusive foi uma das histórias, eu acho que mais ricas aí de empreendedorismo, porque dar errado é um negócio que, É, né, não é muito fácil, mas foi muito importante para eu aprender muitas coisas. Depois abrimos um coworking, né? Então tivemos um coworking lá em 2015, ou seja, quando o coworking nem era algo comum aqui no Brasil. E depois desse vai e vem aí de empreendedorismo, etc., chegou um determinado momento que, talvez até pelas ambições que eu e meu sócio tínhamos, as contas não estavam sendo bem divididas, né? Então, putz, os dois ganharem metade aqui não tá dando certo, vamos se separar. E aí eu resolvi voltar pro mercado,
fui trabalhar como advisor para empresas de middle market, com reestruturação financeira, planejamento estratégico, sempre com viés muito de finanças, mas nunca só finanças. Acho que a gente vai acabar falando um pouco mais sobre isso, né? Mas assim, eu tinha o fundamento era finanças, mas na verdade quando você vai para construir uma empresa não dá para você ficar só nos números, na planilha, etc, porque a planilha não resolve nada, né? E aí a gente fui evoluindo um pouco nessa carreira de advisor, acabei pegando inúmeros casos, desde reestruturação realmente de turnaround pesado ali, de demitir 50% da planta de uma fábrica, reestruturar todo o comercial e voltar a lucrar, uma empresa que estava literalmente quebrando mês a mês ali. Até casos de expansão exponencial, assim, de pegar a empresa que não tinha nada, que era totalmente familiar, profissionalizar a gestão e levar ela para um novo patamar, 15 vezes em 5 anos. Então, assim, foi uma experiência muito rica para mim. E aí, a partir daí, eu fui me meter com vendas, por pivotar um pouco a minha carreira, assim, ver que se eu sabia vender, né? Acabei vendo que até gosto do negócio, até sei fazer mais ou menos assim, mas a verdade é que meu negócio são os números mesmo, estar ali na planilha e ajudando as pessoas a se organizarem melhor, a planejar e executar planos de forma adequada. E aí acabei voltando para o mercado financeiro na Critéria, quando ela tinha exatamente um desafio de dar essa nova pernada, né? A Critéria, nasceu em 2014, né? O Carlos Waldi Heisman fundou ela lá atrás, quando ele era um jovem de 23 ou 24 anos, agora eu não lembro. E ali a gente nasceu uma assessoria de investimentos, mas quando eu cheguei ali em 2020, final de 2020, né, depois de pandemia, etc., aí a empresa estava chegando num novo patamar. A própria XP, né, que é a nossa plataforma, a nossa corretora, a gente viu ali um crescimento muito exponencial pós-IPO e a gente começou a crescer junto, né? Os investimentos começaram a vir mais fortes com incentivos da XP e tudo mais, e ali viu-se a necessidade de trazer alguém para focar especificamente em controle, em planejamento e ter um pouco mais de, bom uso do dinheiro, digamos assim, né? Então, foi um pouco ali, resumindo a minha jornada até a Critéria, né? E até hoje, onde a gente está aqui, foi um pouco isso que me trouxe para essa cadeira de CFO. E Luiz, você é carioca, né? E como que você veio pro Rio, assim, para São Paulo, desculpa, como que foi? Na verdade eu vim novo pra cá, porque o meu pai foi contratado por uma empresa daqui, né? Na época ele foi trabalhar na Comgás. E aí ele veio trabalhar aqui, depois de uns 6 meses mais ou menos, veio a família toda, né? Veio meus irmãos, minha mãe, e aí estamos aqui desde então, isso foi em 2005. Então, eu já sou mais paulista que carioca, sendo bem sincero, né? Muito bom, muito bom. E você mencionou, assim, uma coisa que eu também vim de finanças, assim, fiz economia, mas desde que me formei, meu primeiro emprego foi na PwC, em auditoria contábil, então imagina, ia nas empresas, assim, não eram nem muito bem quistos, né? Chegava mesmo, ninguém queria muito conversar comigo, né? Mas em algum momento eu aprendi, assim, não sei, que em algum momento ali da carreira que um bom profissional de finanças, né? Acho que ele tem que ir além de finanças, ir para o negócio, pensar no negócio. Eu acho que na tua jornada você foi falando vendas um pouco, depois foi empreendedor. Assim, para quem que está ouvindo, assim, né, pessoas que são de finanças, né, e que estão ali no departamento, eu acho que, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que com AI, com muita automação, com as plataformas, ferramentas, né, eu acho que o papel de finanças, ele vai ter que, o gestor financeiro, ele vai ter que sair um pouco de finanças. Como que você vê, assim, isso foi algo que aconteceu contigo, se foi deliberado, você pensou e falou, puta, ou foi natural, mas como é que é para você? Foi zero deliberado, porque acho que como eu tive uma boa parte aí empreendedora, e até mesmo quando eu fui ali para a parte de advisor, né, para empresas, não foi muito bem pensado. Foi muito assim, cara, eu tenho essa veia aqui de trabalhar bem com números, de pensar bem, de fazer conta bem, etc. Eu vou usar isso. E aí eu comecei a me meter em problema, né? Eu acho que a palavra resolvedor de problema sempre foi algo que eu carreguei comigo. Inclusive, na entrevista que eu fiz para entrar no Credit Suisse, a minha ex-chefe falou exatamente que ela me contratou porque eu respondi a pergunta sobre o que eu era um resolvedor de problemas. E aí eu acho que isso é a veia de uma pessoa, não só de finanças, né? Eu acho que dado esse cenário de transformação digital abrupta que a gente vai ter aí com a entrada da inteligência artificial, eu acho que é natural que todas as funções, de certa forma, vão ter que se adaptar um pouco.
Mas realmente, assim, como você falou, em finanças a gente tem um problema um pouquinho mais grave quando a gente fala dessa transformação, porque a gente lida com número, é o que a inteligência vai melhor saber fazer. Analisar, trabalhar com um grande volume de dados, capacidades que a mente humana não tem, né? De conseguir processar a quantidade de dados que hoje em dia a gente tem, por exemplo, numa empresa, e não precisa ser muito grande, né? Eu acho que isso é uma coisa que hoje em dia pega muito. Qualquer empresa pequena já tem um volume muito grande de dados. Eventualmente não tem maturidade para analisar, mas já tem um volume muito grande. Então, eu acho que com a inteligência artificial você vai ter tanto uma facilidade maior para pequenas empresas poderem competir, né, de forma de igual para igual, né? A gente já tem aí, pô, N startups que desde pequenininha já batem de frente com gigantes, né? A Camino, inclusive, tá começando a dar uma pavor em algumas empresas grandes. Mas assim, eu acho que o desafio do profissional de finanças, ele vai estar atrelado a esse problema, que é, cara, a inteligência ela vai nos ajudar a fazer muito mais coisa, e aí vão ter as pessoas que vão conseguir se apropriar dessa funcionalidade, né, dessa capacidade de processamento, e tem gente que não vai conseguir. Então, eu acho que o diferencial acaba sendo um pouco ter essa mentalidade de ser um resolvedor de problemas antes de ser um cara que monta DREs bonitos e rápidos e etc. Ou que faz dashboards, porque isso daqui a pouco uma IA vai resolver, né? Já é muito fácil, né, de certa forma, mas assim, uma IA com certeza vai resolver isso. E se colocar um pouco à frente dos problemas mesmo. Literalmente atuar como que o pessoal já fala bastante no mercado, que é ser um advisor interno, né? Ser um business partner, né? Que é o termo que todo mundo usa. Exatamente. Você mencionou o Credit Suisse, eu também fiz entrevista, não passei. Né? E é super difícil, hein, Credit Não é Suisse, mole. cara. Eu não sei se como é que tá hoje, eu acho que teve algumas mudanças, né, societárias. Agora mudou bastante. Mudou bastante, mas era super difícil a entrevista. Me conta um pouco, você começou a falar um pouquinho da Critéria, mas, assim, para o público que não conhece, conta um pouquinho, assim, eu acho que vocês, poxa, eu tenho acompanhado, assim, já é uma das assessorias, assim, mais relevantes do Brasil, tem uma história muito legal. É mais já que assessoria, né? Vocês já estão fazendo. Conta um pouquinho, Sim. assim, sobre a Critéria. A gente já não se classifica como assessoria, né? A gente hoje em dia está até começando a olhar para a gente mais como um grupo. A gente mudou o nome de Criteria Partners antes para Criteria Financial Group, exatamente porque a gente começou a se ver mais como um grupo financeiro, como uma holding que investe em negócios dentro de serviços e soluções financeiras, do que propriamente uma assessoria. É que a assessoria é o nosso principal business hoje e é onde a gente tem, de certa forma, o nosso maior valor, que são os nossos assessores, nosso canal de distribuição, né? E eles acabam tendo até um papel duplo, né? Porque eles são tanto nossos clientes quanto são nossa principal fonte de captação e de geração de receita, né? Então a gente olha para eles ali com muito carinho e coloca eles muito no centro. Então quando a gente pensa que a gente é um grupo financeiro e a gente divide aqui em 3 grandes pilares, né? Que é a parte de investimentos, a parte de seguros e a parte de banking. Quando a gente olha para investimentos, que é o nosso core business hoje, a gente divide ainda entre a assessoria, que é o que a gente nasceu fazendo, e o wealth management, que é o passo que a gente está dando agora, né? A gente tem um fundo próprio, então a gente tem capacidade aí de fazer fundos exclusivos, etc. Porra. Atender clientes ali com um patrimônio acima de 5 milhões de forma bem diferenciada, que começa a competir um pouco com os grandes privates aí do mercado. Inclusive temos algumas carteiras interessantes aí que têm batido alguns players de mercado. E não perdemos a veia, que é onde a gente hoje tem o maior volume de clientes naturalmente, que é na assessoria alta renda barra varejo, né? Que são os 2 segmentos ali de clientes que a gente mais atende, né? E aí, quando a gente olhou para esses outros pilares aqui que eu comentei, a gente viu exatamente o valor que o nosso canal tem, né? Então, o assessor ele está na ponta final ali com o cliente, cuidando do bem mais importante dele, não mais importante, mas o mais líquido, né? Ou seja, o que viabiliza todo o resto, né? Então, seja a empresa com o seu caixa, seja a pessoa, o pai, a mãe, o avô, que tem ali o patrimônio que ele acumulou durante a vida, aquele ali é o bem que facilita ele executar qualquer sonho da vida dele. Então a gente colocou esse como o nosso grande problema. Então, cara, como que eu posso apoiar o cliente a resolver todos os problemas, a se planejar, a preparar para a passagem de bastão para a próxima geração? Então, tudo isso a gente foi colocando
nesse centro, né, das nossas atenções. E aí a gente começou a ver, pô, se eu vou cuidar do patrimônio da pessoa, eu preciso fazer uma blindagem, eu preciso trazer um seguro de vida para a mesa. Se eu estou falando com uma empresa, eu preciso oferecer soluções mais modernas de gestão do plano de saúde, que é um negócio que a gente, inclusive, tem se destacado bastante. Ganhamos um prêmio com o Bradesco recentemente, de primeiro lugar, ou seja, o melhor vendedor do Bradesco Seguros, né? Uma das maiores seguradoras aí no ramo. Então, assim, a gente começou a se destacar nessas outras frentes, exatamente porque a gente tem um coração muito forte aqui no canal de distribuição, no assessor que tem um relacionamento com o cliente, e a gente foi incorporando isso para a gente começar a trazer pessoas especialistas para nos dar essa profundidade também em outros negócios. Então, hoje em dia, a gente é um grupo financeiro que investe em várias verticais, em vários segmentos, quem sabe até mais para frente outros, né? A gente tem investido numa fintech nossa que é uma plataforma para fazer antecipação de FGTS, então a gente está entrando nesse mercado também, que literalmente não tem nada a ver com assessoria, então por isso que a gente hoje se vê de uma forma um pouco mais abrangente do que só uma empresa de investimentos que colocou outras verticais. A gente já deu um outro passo. E a parte de banking que você falou que era a última? Perfeito, desculpa. A parte de banking eu divido em dois grandes grupos, tanto produtos financeiros mesmo de banking, né? Então a gente tem home equity, consórcio, câmbio, tudo que normalmente um banco já tem ali, né? Financiamento imobiliário agora, a gente entrando com a XP nesses produtos também. Temos essa plataforma de FGTS, de antecipação, que também entra nessa linha. A gente tem uma securitizadora mercantil dentro do grupo que faz antecipação de recebíveis para empresas, né? Então a gente tem um pouco essa veia de crédito já, mas mais voltada ali para o middle market e para situações específicas da empresa. E temos o nosso investment banking, né? Que aí é um pilar um pouco diferente, né? A gente tem uma abordagem mais boutique, mas temos também nos destacado bastante nessa frente. Então, a gente faz assessorias aí tanto para aquisições via equity, né? Com M&As ou, eventualmente, com estruturação de dívidas de CRI, CRA, debêntures, enfim. A gente é bastante agnóstico em termos de setores. Temos navegado bem em tecnologia, que eu acho até pela nossa mentalidade, nosso time de modo geral é jovem, apesar de ser um pessoal que se destacou bastante na carreira até aqui. Então a gente acaba navegando bem com a turma de tecnologia, mas a gente é bastante agnóstico e tem trabalhado em diversas abordagens ali, muito focado no problema, né? Ou seja, qual o problema do meu cliente, como que eu posso assessorar ele, dadas essas ferramentas e soluções que eu tenho aqui. Muito, muito impressionante, assim. E quando que foi que você se juntou à Critéria? O 2014 foi a fundação, né? E aí... Isso, eu entrei em 2020, foi em agosto de 2020, logo depois que terminou a primeira onda do Covid, né? Aí, engraçado, eu tava no mercado de viagens corporativas, que foi, infelizmente, na época, dizimado pelo Covid, né? Porque, basicamente, ninguém voltou a viajar como antes, né? E ali, pô, acabei cruzando com o Carlos, por um conhecido em comum que a gente tem, que é um sócio nosso, inclusive, que é assessor lá do time, e que já estava desde o começo, praticamente, da Critéria. E aí, a gente sentou numa mesa, ele falou do problema, eu falei, cara, eu sei resolver isso aí. E aí, cheguei para realmente ajudar ele a estruturar, né? Ele que tocava o financeiro administrativo antes. Então, na época, a gente tinha algo como 45, 50 assessores. Hoje em dia a gente tem 150. Na época a gente devia ter 5 filiais rodando, hoje em dia a gente tem 10. Na época a gente devia ter 2,8 bilhões sob custódia, hoje em dia a gente tem um pouco mais de 10. Então, assim, a gente já em 3 anos e meio praticamente aí, né? A gente já aumentou bastante os números, fora a quantidade de colaboradores. Na época eu fui o primeiro não sócio a virar colaborador, então eu fui o quinto, né? Na época eram 4 sócios fundadores ali, digamos assim, que eram todos administrativos, cada um com a sua função. Eu vim para ser o quinto e o primeiro não sócio, e dali em diante a gente hoje está com, acho que mais ou menos 80 colaboradores, né? Do cunho administrativo de modo geral, né? Ou seja, não assessores comerciais. E aí você mencionou que você tem filiais, assim, são escritórios espalhados no Brasil da própria Critéria, Tudo não Critéria. Não, é tudo proprietário nosso, digamos assim, né? Então a gente, obviamente, a gente tem uma mentalidade de expansão que ao invés de a gente quero abrir um lugar, né? Ou seja, do ponto de vista estratégico, eu olhei que tal praça é importante para mim. A gente tentou olhar de uma outra forma, principalmente porque, do ponto de vista de gestão de patrimônio, a gente tem oportunidade no Brasil inteiro, né? O Brasil é realmente muito impressionante nesse sentido, né? De oportunidade. Então a gente olha muito mais pela ótica de, cara, eu tenho um sócio para colocar lá e me ajudar
a capturar o valor regional que eu tenho naquela praça. Então, uma praça que a gente talvez jamais olharia seria a Vitória, por exemplo. E hoje em dia a gente vê com muito bons olhos Vitória. É uma praça que a gente tem crescido muito, né? A gente tem um time lá muito forte. E isso nasceu porque a gente achou uma pessoa que a gente confiava e que a gente trouxe pro barco. Hoje em dia é nosso sócio, na época não era, mas assim, tudo isso vai se construindo, né? Então a gente olha muito por esse viés. Então hoje em dia eu tenho pelo menos 10 sócios aí espalhados, tocando operações nossas, exatamente para a gente conseguir trazer capilaridade e poder entregar um serviço de qualidade, né? Não adianta eu trazer qualquer pessoa para tocar uma regional que eu não conheço, sou aqui de São Paulo, do Rio, né? Do eixo Rio-São Paulo, digamos assim. A gente tem uma filial em Manaus. Cara, como que eu vou entender o público de Manaus se eu não for de Manaus? Se eu não tiver alguém que é de Manaus. Então a gente foi, acabou encontrando um sócio para tocar a nossa filial de Manaus. Na verdade, a gente acabou até fazendo isso via M&A, né? A gente adquiriu uma operação lá. Hoje em dia é nosso sócio e ele toca a regional de Manaus. Então, assim, a gente foi ganhando capilaridade achando boas pessoas, né? Isso vale tanto para regionalização quanto também para verticalização nos outros negócios que eu falei. Nenhum dos negócios que a gente entrou tipo, quero entrar nesse business aqui. Quero criar uma seguradora. Não. A gente foi lá, comprou uma corretora, cara, nosso sócio, que é o Marcelo Tavella, vai tocar nossa corretora e vai expandir o negócio com o nosso know-how de crescimento. Né? Ou seja, ele é especialista no produto, ele entende o cliente, entende a dor. Vamos combinar isso com a nossa força comercial e de planejamento e de expansão e vamos botar isso para rodar. E aí, alguns cases de sucesso nasceram nessa jornada. Não, muito, muito bom. Impressionante a história, assim. Ainda mais você pegar aí nesses últimos 4 anos, né? Esse crescimento que você contou aí. E aí, te colocando um pouco na história, assim, né? Então, ou seja, 2019, 2020 e agora estamos em 2024, assim. Você chegou aí te colocar na história do ponto de vista até como gestor financeiro. Como que você encontrou a critéria para chegar nesse estágio que vocês estão hoje, né? Que eu acho que muitas assessorias que estão aí no início, né, ou que estão crescendo e olham para vocês com, né, admiração e querem entender mais o que vocês têm feito, como que foi, como que você pegou e como que você foi liderando a estruturação desse time para chegar a 80 colaboradores, back-office, várias empresas que vocês adquiriram, até tenho perguntas sobre esse M&A, como que você pegou e o que você fez nesses 4 anos, assim? Cara, é até difícil de pensar, porque foi tanta coisa que eu já não lembro direito. Mas assim, qual que era o cenário quando eu entrei lá? Eu lembro que o Carlos virou pra mim e falou assim, cara, ó, eu preciso que você monte DREs das empresas, que você abra as filiais pra gente emitir a nota direitinho e você cria alguns controles aqui de fluxo de caixa, etc. E aí eu lembro que, assim, pra ele eu não podia rir porque eu tava sendo entrevistado, né? Então, mas eu falei assim, com a maior genuinidade que eu podia no momento, eu falei assim, cara, Carlos, isso aí eu vou resolver em um mês. Eu vou pensar quando eu entrar, eu te conto o que mais a gente vai fazer. E aí foi meio que isso, assim, não tinha nada do ponto de vista. Vai, óbvio, não tinha nada, é exagero, não posso fazer isso com ele, né? Mas assim, tinha tudo o que era o básico, que era o processo mesmo, né? Pô, contas a pagar e contas a receber, a gente não, em tese, não perdia as contas e recebia o dinheiro. Na época a complexidade era muito menor também, né? Hoje em dia, com toda essa variedade de negócios, aumentou muito. Mas na época o que a gente tinha era um parceiro em investimentos, um parceiro a gente já emitia nota para corretagem de seguros, porque a XP já fazia seguro de vida há muito tempo, né? Então era meio que o único produto, mais previdência que entra na mesma cesta ali que a gente separava. Enfim, mas resumindo, a gente emitia, sei lá, 4 notas por mês, pagava algo como talvez uns 40 fornecedores, tudo minimamente bem organizado, porque era pouca coisa. Mas aí que vem o desafio, que foi onde eu digo que ele fez o movimento na hora certa, porque 6 meses dali que eu entrei, a empresa já devia ter, assim, toda essa complexidade já devia ter dobrado em 6 meses, assim. Por quê? Porque a gente começou a navegar nos outros negócios, que já, quando eu entrei, a gente já tinha a boutique de M&A, de IB, já tinha a seguradora, a gente já estava prestes a fazer a fusão com essa corretora, que foi em fevereiro do ano seguinte, 2021. Então, assim, em muito pouco tempo, a complexidade veio numa tocada só. Então, quando eu entrei, eu tive tempo ali até, durante esses 6 meses iniciais, de estruturar um processo de contas a pagar mais adequado. Eu coloquei o BPO da nossa contabilidade para rodar na época, que foi mega importante, porque eu vim sozinho, né? Eu era equipe. Inclusive, quando eu entrei, eu perguntei para ele, cara, vou ter um estagiário, alguma coisa assim? Ele falou,
Pô, não era a ideia, né? Já tô gastando todo o dinheiro que a empresa tem aqui para trazer você. Tenta se virar aí. Eu falei, não, beleza, vou me virar, tô acostumado, então não tem problema. E aí eu, cara, botei muita mão na massa, essa é a verdade, né? Eu lembro que na época eu trabalhava tranquilamente umas 12 a 14 horas por dia, porque era o jeito, né? Tinha que fazer rodar e a gente foi organizando todo o processo ali. A parte de criar DRE, fluxo de caixa, etc., foi muito fácil depois que eu meti a mão no processo em si, porque eu acho que isso é uma coisa, já pegando um gancho aqui com quais são os pequenos detalhes que fazem toda a diferença para você estruturar uma área de finanças. O processo da captura, né, do tratamento do dado, de como você classifica, etc., ele tem que ser natural. Se você tiver uma dinâmica, isso era a dinâmica que eu peguei, inclusive, né? Fechava-se o mês, aí pegava todos os lançamentos do mês e ficava lá classificando, um a um. Cara, não, tem que estar no dia a dia. Se não tiver no dia a dia, quando isso forem 1000 lançamentos, você não vai ter tempo de fazer isso no final do mês. Você tem que fazer no dia a dia. Você tem que criar formas de certa forma, identificar os pontos fora da curva para você revisar. Enfim, tem que ser meio que dentro do processo já tem que estar a controladoria, de certa forma, né? Então o que eu fiz foi isso, porque como eu cuidava do processo, botei o BPO para rodar, saí um pouco do operacional do ponto de vista de ficar metendo muito a mão na massa no pagamento em si e passei a ter esse perfil meio controller, meio, cara, deixa eu entender o que está sendo lançado, o que está sendo pago, com que frequência se paga, como que eu posso otimizar o processo aqui. Eles me ajudavam, obviamente, na conexão ali com a contabilidade, que é um desafio que, conforme você cresce, pode te pegar, né? Então, eu sempre tive essa preocupação de, cara, eu não preciso fazer 100%, mas, pô, pelo menos uns 80% aqui tem que rodar bem, senão eu vou ter muita dor de cabeça. Então, eu tive muito essa preocupação, mas na época foi tranquilo. O que me preparou bem foi, como eu tive essa oportunidade de organizar quando ainda o volume era pequeno, quando o volume veio a crescer, eu já estava à frente do problema e aí eu consegui, pô, aí eu tinha equipe, aí eu fui trazendo as pessoas mais adequadas. Hoje em dia eu tenho uma pessoa em tesouraria, uma pessoa em controladoria uma pessoa em dados, que é quem me apoia. Tem mais gente, né? Mas assim, tenho essas 3 grandes verticais, né? O cara de dados me ajuda muito com o FP&A, a gente está automatizando tudo, né? As integrações facilitam a nossa vida, mas na época era tudo planilha, planilhas automatizadas, né, entre aspas, que já não existe mais esse negócio de falar que uma planilha resolve um problema, porque não resolve. Ele cria problemas novos, mas na época o volume era pequeno, então funcionava. Para você chegar no próximo passo, você tem que saber que você vai ter que sair. Então, assim, eu sempre falava desde o começo que tinha prazo de validade as planilhas que a gente usava, né? Algumas duraram mais do que deveriam. E qual prazo é esse, assim? Só se você tem uma referência, assim, Boa. que momento que você falou, não chega, não dá, assim. Eu e o Carlos, a gente fala um negócio que ele me provoca, e quando ele me trouxe porque a estagiária que estava antes de eu vir pegar o bastão dela, né, tinha cometido um erro e pagou um imposto que custou, sei lá, algo como 40 mil reais de multa para a empresa, fora o parcelamento, não tinha provisionado e tudo mais. E aí ele falou assim, cara, eu preciso trazer alguém para focar nisso, ou seja, eu preciso estruturar melhor o meu processo a partir do momento que o processo custa mais do que eu ter ele estruturado. Custa mais não ter ele estruturado do que ter ele estruturado. Então a gente chegou exatamente nesse ponto, né? Para mim, o ponto que define essa necessidade de estruturação tem a ver com o custo mesmo. Né? Então, se o risco de eu estar olhando o número errado, de eu estar apresentando ou tomando uma decisão errada é maior do que eu contratar uma pessoa, contratar uma plataforma, enfim, qualquer seja a solução para o problema em si, tá na hora de eu mudar. Tá na hora de eu sair dessa ferramenta que eventualmente não me satisfaz mais e ir para o próximo. Mais uma coisa que eu gosto de falar, né, que até olhando um pouco como o mercado tem se comportado, é a ambidestria de você ter a capacidade de ter uma mentalidade de controle, de estabelecer certas burocracias no processo, mas não perder aquela veia, o DNA de, cara, eu tenho que prototipar isso aqui. Eu preciso fazer uma análise o mais simples possível, o mais rápido possível, e depois eu penso qual que é o próximo passo. Então, assim, a fase de ter montado isso em planilha, etc., me permitiu ter clareza de qual que é o problema que eu preciso resolver. Eu não tenho um dashboard gigantesco com 30 mil indicadores que eu já tive em algum momento. Porque eu fiz em planilha, era mais fácil, vai lá, faz não sei o quê. Cara, não, isso aqui não importa para mim, eu quero olhar isso aqui. E aí, hoje em dia, eu vou lá e gasto energia para automatizar as coisas que eu realmente preciso medir, que eu preciso acompanhar. Então, eu acho que o processo de estruturação, na minha cabeça, eu gosto de falar que a tesouraria ela acaba sendo o coração disso tudo. Porque se o processo de contas a pagar, contas a receber e conciliação tiver redondo, cara, assim,
muito pouco provavelmente você vai ter problemas nas análises, nos controles, etc. Então, assim, não adianta você ter um cara de planning foda se o dado estiver errado. Não adianta, literalmente não adianta. Então, assim, eu acho que no final do dia, o que eu fiz no começo foi estruturar um bom processo de tesouraria, e aí eu fui indo problema a problema. Aí eu fui elaborando melhor a controladoria e etc. Até chegar num nível que hoje eu tenho um rolling forecast, eu tenho tudo meio que automatizado, eu atualizo o dado de um mês, eu já tenho a expectativa do próximo. Então, tudo isso foi evoluindo com o tempo, né? E você tem ali o time já, processos, segregação de poder, inclui, porque isso é muito importante, né? Para evitar essas fraudes, esses erros, assim, como Sim. você mencionou, o pagamento do imposto de 40 mil. Isso, o barato ali sai caro, às vezes, como falam, né? Então, acho que é uma das coisas que eu gosto sempre de fazer, assim, e os times que eu trabalho vamos definir os processos bem rápido, quem Sim. inclui, né, quem aprova, evitar manualidades, acho que é super, super importante. E mais do que mais do que tudo, assim, nós, assim, por exemplo, a Camino está num negócio de investidores, né, a gente precisa, e vocês também, Sim. você tem lá prestar contas, né, então tomada de decisão, acho que é importante isso, né. E na Critéria, assim, você tem os 4 sócios, você mencionou, né, e aí Hoje em você dia tem muito mais tem muito sócios, mais, né. E como que vocês chegam faz esse fechamento, faz relatório, atualiza lá o forecast, como que você senta com eles em alguma periodicidade, poucas vezes por mês, uma vez por mês? A gente. Acho que até. A gente está numa transição para ser o que a gente chama de uma média empresa, né? A gente até outro dia era pequena, a gente é bastante dinâmico, então. Eu acho que a gente já teve até níveis de burocracia mais altos do que a gente está agora. Porque é isso, né? A gente tem que tentar se manter num túnel ali de zona ótima, no qual a complexidade do negócio tem que chamar a burocracia e não o contrário. A burocracia chegar a engolir Isso. a capacidade do negócio inovar. Então, a gente, uns 2 anos atrás, 2 anos e meio, a gente passou por um processo de estruturação de um nível de governança tanto societário, né, desse ponto de vista de conselho, etc. Essa estrutura naturalmente existe até hoje, mas os comitês, as rotinas, os rituais ali que a gente criou a partir daí foram se ajustando com a nossa prioridade no momento, né? Então, do ano passado, a gente fez algumas, só dando um exemplo, né? A gente fez 3 aquisições relevantes, né, que concluíram-se no final do ano. O conselho foi super importante para fazer a gente refletir sobre vários aspectos. Então, a gente tem uma periodicidade forte com o conselho, né? Então, a gente, tanto apresentação de resultados quanto discussão de planos, de movimentos importantes ali que a gente vislumbra para os próximos 3, 6 a 12 meses. A gente ainda tem um viés não curto prazista, mas do ponto de vista de ter um foco bastante importante em garantir que a máquina está bem azeitada para o próximo período. E aí, aos poucos, a gente vai jogando cada vez mais para frente nossa visão, né? Então, a gente ainda discute muito sobre o resultado do próximo ano. E aí, a gente vai ajustando isso conforme o planejamento vai ganhando um pouco mais de maturidade, né? E aí, fora isso, a gente tem os nossos fóruns internos, né? Ou seja, tem reuniões de diretoria quase que semanal, apresentação de resultados mensal com o time para discutir quais são os núcleos que estão performando mal ou bem, por quê, o que a gente faz. Normalmente a gente fala mais dos problemas do que das coisas boas, né? Esse é um desafio de você querer crescer forte, porque você não pode ficar gastando tempo com falar de coisa boa. Então a gente fala de coisa ruim quase todas as reuniões e a gente tem esses fóruns exatamente para trabalhar essas discussões, né? E aí uma coisa que a gente tem que é bastante importante é a descentralização dessa informação, né? Então, uma coisa que a gente fez, principalmente, acho que isso é até recente, assim, que a gente conseguiu amadurecer, que foi nos últimos 6 meses, com a Camino, aliás, fazendo o jabá aqui na conversa, a gente conseguiu integrar mais rápido os dados, e com a integração rápida dos dados, a gente conseguiu estabelecer melhores rotinas para entregar isso para os gestores. Né? Então, antigamente, a gente tinha uma produção e eu distribuía manualmente, né? Gerava PDFs, etc., que é zero escalável para os times. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a partir do momento que eu estruturei e falei que fechei o número, todo mundo recebe, e dado que todo mundo recebe, eu não preciso nem perguntar, né? Ele tem acesso à plataforma lá com um login e senha de visualização ou é um relatório que você é Não, a gerado e gente enviado? gerou. Como a gente tem uma complexidade muito grande, maior do que a gente consegue subir no próprio sistema, a gente criou todos esses relatórios em Power BI mesmo. Power BI. Até porque a gente cruza isso com dados gerenciais, né?
Então isso é uma coisa que a gente faz muito forte. Então eu nunca dou para ele só a visão financeira. Entendi. Eu dou para ele toda a estrutura do top line dele. Então a gente vai falar de indicadores operacionais, quantidades e médias por assessor, por cliente. Então eu dou para ele um relatório bem mais completo do que só as finanças. A finança é mais uma parte do relatório, né? Eu acho que acaba sendo Cara, uma composição. isso é para mim, o Luiz, acho que é uma das melhores práticas, porque a gente, né, eu venho conversando com outros CFOs e conversando também com clientes da Camino, e eu acho que foi até um motivo pelo qual a Camino, a plataforma, ela foi feita para se integrar com outras ferramentas. Então, tem documentação de APIs em que você, né, tem o seu sistema, quer se integrar, acho que fica mais fácil, porque voltando ao ponto lá inicial nosso de qual que é o papel né, do gestor financeiro de ir além, né, das finanças, acho que é ir além, né, só da ferramenta financeira e ir para o negócio, né? Então, acho que o Power BI e né, outras ferramentas aí de análise de dados, de publicação de dados, como Tableau, né, Power Sim. BI e tudo, acho que ajuda muito o negócio e finanças estar, né, no meio. Então, uma coisa que eu falo sempre para quem me pergunta e que quer tirar uma dúvida a política de dados, ou a estratégia de dados para finanças, ela é muito importante, né? Ou seja, como você organiza, né, os seus dados. Eu acho que tem pesquisa da McKinsey falando sobre isso. Eu acho que o papel do CFO ter um papel estratégico passa por ele ter uma política de dados muito bem pensada, em que o negócio e os números financeiros estão juntos, né? Você sabe a margem bem, saber de que linha né, de negócio vem aquela receita, aquela margem, aquela despesa, como que isso se dá, né? Então, para mim, é importante. E finanças, para mim, principalmente planejamento, que você está falando, é mais um meio do que um fim, né? As pessoas acham que fazem o processo por fazer, e eu acho que é um bom momento, né, o planejamento, a discussão financeira, para você pensar ao longo prazo, né? Pensar a sua missão, o que você quer atingir e usar finanças ou o time financeiro como parceiro mesmo para esse fim, né? Então, acho que coisas que você vem falando são super importantes. E nesse processo, né, que você chegou, acho que você teve ótima decisão, acho que a contratação também foi feita no momento, no timing correto, assim, deu tempo para você se organizar e você fez muito bem isso, né? Que ferramentas, né? Obviamente, todo mundo sabe, a gente aqui então, é um papo da Camino, a gente é uma ferramenta, a gente quer também ouvir de você um pouco qual foi a sua experiência com a Camino, como que você, que fez você trazer a Camino e como tem sido esse trabalho junto com a gente. Mas, assim, para quem é assessor, que está lá, para assistir a gente, além da Camino, a gente vai se aprofundar na Camino, mas que outras ferramentas? Você já adiantou aqui o Power BI, qual que é o suite de ferramentas que você tem hoje, que uma pessoa de escritório que vai crescer, vai chegar onde você está, vai precisar, assim? Talvez há 4 anos atrás, quando eu comecei, eu falaria as ferramentas que todo mundo sabe, né? Um Excel, o Power BI na época ainda estava começando a ganhar atração, obviamente no mundo já era muito forte, mas enfim, ele é basicamente um visualizador de dados, então ele ainda não resolve o problema. Só um parênteses, na Critéria eu toco finanças e dados, né? Nasceu meio que junto, né? Pela história que eu acabei de contar. Exatamente, melhor eu prática. construí, falei, cara, quem que vai tocar isso aqui? A gente não tem um time isso aí, especialista em tecnologia, então acabou caindo no meu colo ali. E aí hoje em dia a gente tem, acho que, 3 analistas de dados, cada um tocando uma frente. E aí a gente trouxe um pouco mais ferramentas, né? Ou seja, a gente já chega num nível um pouquinho mais profundo, né? Então a gente não vai falar só de Excel, né? Eu acho que Excel é a ferramenta, tem gente que fala que o inventário do fim do mundo vai ser feito em Excel, né? Eu não duvidaria não, porque é o mais rápido para fazer. Eu também não. Mas assim, você tem que sair do Excel. Então a gente usa SQL, a gente usa Python. E não é Python só para automatizar, não. É para realmente gerar as análises básicas. Para literalmente nos dar uma visualização mais clara, né? Para fazer as análises profundas de forma mais rápida. Eu diria com tranquilidade. Eu posso até casar aqui com esse tema de ferramentas. Antes da Camino, né, quando eu trabalhava só em Excel, a gente demorava algo como 5 dias úteis para fazer o fechamento. E eu garanto para você que no mês seguinte eu ia mudar o mês passado, porque ia ter alguma coisa que passou batida, ou que um dado estava na mão e aí, puta, não tinha visto, etc. E hoje em dia a gente tem capacidade para fazer em um dia útil. A gente não faz em um dia útil porque
ainda não está 100% amadurecido o novo formato de fechamento. Então, a gente demora 2. Né? Então, eu já reduzi aí em pelo menos 60% o meu tempo e a assertividade subiu de 70% para 99%. Né? Então, eu não erro mais todo mês. Eu acho que isso é um negócio que as ferramentas trazem. Mas eu acho que, assim, resumindo, eu diria que para uma empresa que está começando, Excel, eu acho que uma ferramenta de um RP, um sistema financeiro, é fundamental. Eu acho que o Excel é a forma de você trabalhar o dado. Mas, assim, o processo não pode estar no Excel. Não dá para você hoje querer criar um RP só com essa ferramenta. Eu acho que tem uma complexidade para você conseguir depois analisar o dado, uma complexidade que, a não ser que você seja muito pequeno e realmente esteja só começando, não ter nem dinheiro para pagar R$ 90 por mês num RP digital, cara, não vale a pena gastar energia com isso, porque depois você vai criar dor de cabeça muito rápido. Né? Eu acho que chega nesse problema muito rápido, né? Então, eu acho que hoje em dia tem inúmeros ERPs que para você começar funcionam super bem. E eu acho que quando você chega numa complexidade, num volume de dado, em que os processos precisam ser automatizados, ou seja, o RP, o sistema financeiro, passa a não ser só um repositório de dados, porque eu acho que no comecinho, um repositório de dados já te ajuda muito bem. Quando você vai para o nível que a critério já está há algum tempo, e aí foi, acho que o diferencial que a Camino nos trouxe, você precisa de uma ferramenta que te dê um caminho para o processo ser fluido, né? Para que ele seja mais sem fricção mesmo, né? Ou seja, que as coisas sejam automatizadas meio que de forma natural, que seja parte da ferramenta te entregar uma certa automação, seja do processo de contas a pagar, a receber ou conciliação bancária, enfim. Algumas análises já dentro da própria ferramenta é fundamental, porque a gente faz várias análises depois, mais complexas, mas assim, ter algumas ali de caixa, que, pô, para mim é o coração, como eu falei, a tesouraria, porque o caixa é o coração do negócio, é o que faz bater tudo, né? Então, assim, tem que controlar bem ele, e uma ferramenta que te dá isso fácil e com um certo nível de confiança é fundamental, né? Então, acho que, pensando em algumas ferramentas, eu pensaria num RP, seja no nível de repositório, mas principalmente no nível de processo mesmo, um Excel para você saber fazer as análises rápidas, visualizadores de dados, seja um Power BI, um Tableau, e se possível, né, se num nível de maturidade um pouco maior, já começar a tratar melhor o seu banco de dados com um pouco mais de carinho, e realmente estruturar eles em SQL, usar Python para facilitar um pouco o nível de análise, né? E aí falando agora assim de Camino mais em detalhe assim, hoje como que você, porque a Camino a gente tenta, como você falou, né, as empresas têm o seu hábito, a gente tenta às vezes até ajudar baseado em aprendizados de outros clientes, recomendar uma ou outra boa prática, mas na sua maioria dos casos acho que a empresa traz um pouco o que ela quer fazer, a ferramenta tenta, né, se acomodar, eu acho que tem que ser assim, né, não a ferramenta travar, né, a operação. Como vocês utilizam hoje a Camino assim na operação de vocês? Cara, assim, vou até puxar o gancho para como foi o processo de Tá. decisão da Camino, porque o que aconteceu foi, a gente vinha de um RP, repositório de dados, pequeno, que não nos dava não conseguia centralizar todos os dados num lugar só, tinha que ter várias contas, etc, uma certa complexidade ali de acessos que me dava mais dor de cabeça do que resolver o meu problema, e decidimos ir para um RP mais forte, mais parrudo. Decidimos ir para um RP mais parrudo, e aí a gente passou pelo processo que todo mundo qualquer controller CFO que estiver ouvindo, vai falar assim, pô, é verdade, eu passei por isso. Que cara, um ano e meio para implementar, e quando você vai ver, ele não resolve todos os seus problemas, e aí você tem que pagar para cada vírgula que você coloca para fazer alguma coisa. Ou seja, para você realmente ter uma ferramenta que funciona do jeito mais fluido possível, você vai ter que gastar muito mais dinheiro do que você pensou no projeto original. E aí, a gente estava prestes a fazer o kickoff ali, né? A implantar de fato. E aí a gente conheceu a Camino, um pessoal de um grupo de CFOs que eu participo comentou que estavam usando, né? Um pessoal de startup, então, que já está mais conectado ali com o mundo digital. Eu falei, cara, deixa eu ver, porque me provocaram outro dia no LinkedIn, deixa eu lá conhecer. E aí foi quando eu comecei a entender a diferença e aí agora provocando como é que a gente trouxe isso para dentro, né? Primeiro ponto, a gente demorou um mês para implantar. Por quê? Foi literalmente exporta os dados aqui, organiza eles, trata, sobe na Camino, apoio da equipe, que eu acho que isso é um negócio que os RPs tradicionais não fazem no mesmo carinho, digamos assim, né? Usando uma palavra um pouco bonitinha aqui,
que é realmente pegar na mão do cliente e falar assim, cara, vem cá que eu vou fazer para você. Eu acho que isso é um diferencial muito grande. E aí, quando a gente foi para a hora de botar para rodar, as automações nativas do sistema mudaram a nossa vida, porque antigamente para conciliar era um parto gigantesco, assim, era muito complexo, principalmente pela complexidade que a gente tinha de volume de lançamentos, aberturas que a gente faz, etc. E a Camino, primeiro, tinha já algumas coisas nativas, né? O próprio fato de ter o Banco Camino e eu poder pagar por lá, ele já nascer conciliado, essas coisas meio que deram uma facilidade muito grande pra gente. O fato de eu conseguir ter a visão de todas as unidades de negócio lá dentro também ajudou muito o nosso processo, porque eu não preciso ficar entrando e saindo cada banco, São vários cada conta. CNPJs, né? A indústria, Exatamente. para quem não conhece, né? A indústria aí de mercado financeiro, principalmente de assessorias, né? O grupo financeiro, são vários negócios, né? Você mencionava, né? São vários Sim. CNPJ. Só de saída normalmente tem dois, que é a PJ1 e a PJ2, né? De investimentos e normalmente a de previdência barra câmbio, que a galera costuma fazer em um único CNPJ. A gente desde sempre teve mais de um. Mas hoje em dia, só pra você ter uma noção, a gente tem 8 CNPJs. E não para de crescer, porque agora comprou uma asset, tem 9. Que nem tudo eu integrei ainda, não tá ainda no caminho. Mas assim, eu acho que essa facilidade de a gente colocar tudo num lugar só é muito importante pra gente. Assim. Então, hoje o processo que a gente vai desenhando, e a gente vem se adaptando muito à ferramenta, né? Você falou de engessar. Normalmente os ERPs, eles são engessados, e aí você gasta para desengessar, né? A Camino é bem ampla, e aí você vai se adaptando e fala, cara, dado a minha necessidade, como que eu uso esse processo ao meu favor? Então, a gente foi se adaptando. A gente ainda tem muita coisa, inclusive, eu brinco que a gente usa 70% da capacidade de vocês, assim. Tá que nem o Einstein falando da nossa mente. Tipo, cara, a gente não usa nada, a gente precisa aprender muito ainda para conseguir usar a ferramenta 100%. Mas eu acho que os principais fatores, como eu falei, né? A tesouraria é o coração. E a Camino, ela automatiza boa parte dos processos de tesouraria. E o que ela não automatiza, ela coloca numa esteira muito mais adequada, né? A ferramenta do Inbox, por exemplo, que a gente está começando a realmente implementar de verdade agora, ela literalmente muda o jogo, porque o fato de tudo já nascer e já cair lá dentro do sistema, e eu não precisar parar, olhar o e-mail, puxar o boleto, subir, etc. Coisas muito idiotas, né? Que no dia a dia ali a gente nem vê como um problema, porque sempre foi assim. O sistema me ajudou a organizar e a me provocar, tipo, puta, esse processo como era, não faz mais sentido, eu preciso adaptar para essa lógica aqui, né? Então, acho que essas coisas de automatização do processo foram muito importantes. E uma coisa que eu falo muito pro time aqui que interage comigo é a velocidade com que vocês já se adaptam e melhoram consistentemente, né? Eu acho que eu entrei na Caminho de VC em agosto do ano passado, vocês já são outra empresa e já estão num outro patamar muito acima do que eu peguei quando eu entrei aqui. Então, acho que vocês ouvem muitas provocações. Acho que são coisas ali que ajudam a ter confiança de que mesmo que ainda não esteja resolvido o problema, a gente vai trabalhar junto para resolver, né? Acho que isso que acabou gerando... Por isso que a gente está conversando aqui, né? Muito provavelmente. A Camino é uma empresa jovem, assim, comparado com as outras, assim, da indústria, do segmento, as principais, principalmente, né? Tá engateando, né? Então, mas assim, o que a gente acredita e eu, como eu te falei, né, comecei lá em 2004, 2003 em auditoria, eu acho assim, teve o seu motivo, a sua razão de ser, né? Mas a gente cresceu separando o banco, o pagamento da documentação, do registro. Eu acho que isso teve seu motivo, né? Então, os servidores eram físicos, né? Ainda na minha época, a gente tinha aquele rack dentro de uma sala com ar-condicionado. O banco, provavelmente por questão de segurança, tinha os seus servidores, né, apartados, né? Acho que era muito difícil se integrar e fazer com que uma jornada de gestão financeira e de pagamento fosse a mesma, fosse única, né? Então, a gente cresceu com esse viés na cabeça e é até difícil imaginar que não deveria ser assim, né? Que as coisas que o gestor, do ponto de vista do gestor financeiro, ao mesmo tempo que ele está documentando, ele paga. Mais uma atividade na gestão financeira, a transação, e não ir lá para outro lugar, ou trocar um arquivo, ou fazendo... Né? Então, e tem sua razão. Isso está mudando. Eu acho que com os servidores em nuvem, tanto os bancos quanto os softwares agora estão na nuvem, são web-based, né? E as linguagens API, dados, né? A gente fala um pouco de dados, banco de dados. Acho que essas coisas, sim, estão num nível de maturidade
e até para o próximo, né, ciclo, né, de inovação, que é a AI, que todo mundo fala, mas eu acho que vai vir mesmo para ficar, olha, hoje eu tô conectado, tenho um banco de dados e ter a jornada, a experiência, a interface, ela é única. Então, você recebe a nota, você recebe o boleto automático, aquilo lê, aquilo já documenta no seu centro de custo, aquilo no seu CNPJ, na unidade de negócio, e aquilo eu aperto o botão pago, né? Então, isso é uma jornada mais fluida para onde a gente está indo. Cartão de crédito, fatura, não vale a pena mais você ficar caçando ali no PDF. Eu acho que você passa o cartão, já está conciliado, porque a plataforma também. Então, isso a gente vê lá fora. E é algo que a gente acredita muito aqui. E eu acho que a AI vai precisar desse dado para ir para a próxima fase, que é te ajudar a tomar a decisão e te levar para uma qualidade, uma eficiência muito maior. Então, eu acho que o gestor financeiro ele precisa procurar soluções dessa, né? A Camino acho que é uma das pioneiras no Brasil. Acho que o mercado já percebeu isso. Eu acho que tantos bancos estão querendo se tornar mais software, os softwares querendo se tornar mais banco. A gente tem o privilégio de ter nascido na intersecção. Sim. E é isso. A gente quer ajudar o gestor financeiro a ter uma jornada mais fluida, assim, sabe? Mais sem fricção e com bastante dado, né? O que eu vi de valor foi exatamente isso, né? A solução de um problema estrutural que a gente tinha nessa dinâmica do processo financeiro e só reforçando para a gente validar o quão importante é o que eu falei, assim, a tesouraria, quando a gente fala de finanças, ela acaba sendo onde tudo acontece, né, primeiro. Então, como ela acontece lá, se você não cuidar muito bem disso e parar de gastar energia com coisas que não geram valor, tipo ficar batendo conciliação do cartão de crédito, etc., cara, você não vai ter tempo para analisar. E esse é um problema que a gente vivia até a gente conseguir entrar nessa nova jornada com a Camino e começar a desenhar melhor o nosso tempo, né? Agora o nosso tempo é mais em análise e menos em execução muitas vezes, né? Legal. E indo agora assim avançando para uma outro olhar assim, e do teu time assim, acho que eu se eu estivesse ouvindo eu estaria curioso em entender, poxa, nessa jornada que você implementou essas ferramentas, transformou, ajudou a transformar a Critera no que é hoje, que é uma empresa super complexa e uma das líderes. Como que você vê, como que você montou o teu time? Que tipo de profissional no mercado financeiro nesse segmento? O que você olha em termos de valores, cultura? Como é que é a Critério e como é que você toma essa decisão de contratar, assim? Assim, acho que o primeiro desafio que a gente tem como uma empresa pequena, em crescimento, enfim, média, entrar na competição, principalmente para a gente estar no mercado financeiro, entrar na competição com as empresas do mercado financeiro para contratar essas pessoas, né? Então, assim, o perfil que a gente acabou adotando, principalmente pelo nosso tamanho, pelo orçamento que a gente tinha para isso, sempre foi de formar gente dentro de casa. E aí, quando você fala de formar gente dentro de casa, você vai para aquela máxima que é, cara, contrata atitude e desenvolve o resto. Então, tenho duas pessoas que estão comigo desde o começo, assim, que uma é a pessoa de controladoria, analista de controladoria, o outro analista de dados, que sempre foi um cara de análise, performance, acabou virando mais de dados porque foi se aprofundando para lá, mas sempre foi o meu braço direito em relação a montar todos esses KPIs, acompanhamentos, as análises, automações e tudo mais. E essas duas pessoas nasceram dentro da Critério, né? Então, o que a gente entregou para eles ali foi, cara, vem para cá que eu vou te dar o meu máximo de dedicação para formar vocês no que vocês estiverem querendo ser, né? Então, a gente acabou encontrando pessoas que tinham a mentalidade para crescer nessa direção. E aí, óbvio, uma analista de controladoria demanda um tipo de treinamento mais voltado para realmente entender, a preocupação nesse processo, entender que a controladoria, ela é um parceiro da tesouraria, então vai fazer um pouco de tesouraria e depois você vira a controladoria, porque aí você vai entender 100% da dor e aí fica muito mais fácil a troca, que é uma dinâmica que a gente tem hoje, né? Porque hoje em dia eu tenho uma pessoa diferente para tesouraria e uma pessoa para controladoria, mas antes era a mesma pessoa. Dá uma facilidade muito grande, porque uma pessoa entende da outra. E quando você vai para a pessoa de dados, é outro tipo de skill sets que é mais voltado para realmente não só a capacidade de programação, etc., mas de raciocínio, de análise de dados, de grandes volumes de dados. Então, uma pessoa que sabe lidar com indicadores e números em massa e trazer insights a partir daí, né? Então, quando eu penso na estrutura, eu gosto de olhar em três grandes pilares, que é controladoria, tesouraria e FP&A, né? Planejamento e análise financeiro. E aí eu acho que quando você fala de uma pessoa da controladoria,
ela tem que ser uma pessoa muito organizada, tem que ser uma pessoa que é apegada a como deve ser, né? Então, o nome controladoria não é à toa, é para controlar, né? Então, assim, não adianta ser uma pessoa que, putz, sabe, aquelas pessoas desorganizadas, que faz as coisas do jeito que dá. Infelizmente, não é ali que você vai colocar essa pessoa. Tem que ser uma pessoa minimamente Caxias para ela conseguir organizar. Ela não precisa ser engessada, mas ela tem que ter um pouco a mentalidade de se é assim, e se não for, vamos ver o que dá para fazer baseado nessa diretriz inicial. Acho que na tesouraria tem muita questão de organização também, mas principalmente um foco em, cara, dar velocidade para as coisas, ou seja, criar processos fluidos a partir das ferramentas que você tem, né? Então, facilitar um pouco essa curadoria do processo para que a controladoria possa gastar a energia dela com análise e com a elaboração de demonstrações que fazem parte do processo. E eu acho que quando a gente vai para planejamento e análise, aí pode ser uma pessoa um pouquinho mais solta, né? Uma pessoa que vai realmente tentar pensar fora da caixa, a partir dos dados que a gente tem na mão, projetar o que pode acontecer, começar um pouco usar mais de estatística mesmo para prever o que pode acontecer a partir das informações que a gente tem. Enfim, por isso que o meu analista acabou pivotando mais para uma dinâmica de dados, porque FP&A e dados hoje em dia, dada a dinâmica que a gente está entrando, vão ser meio que a mesma coisa. Então, um cara de FP&A que não tem SQL e Python no currículo, vai fazer, porque senão não vai dar certo nessa função. Então, acho que essa combinação, e eu falo como se tivesse 3 pessoas necessariamente. Eu acho que, eventualmente, dependendo da fase da empresa, não vai dar para ter. Mas eu acho que, como conceito, esses são os perfis aí que eu resumiria no time de finanças, minimamente. Não, muito, muito legal. Acho que o pessoal vai adorar aí, vai ajudar muita gente que está pensando como que faz o descrição da vaga, né? A gente aqui também, a gente se preocupa muito com isso, com cultura e as entrevistas sempre são sempre baseadas em valor, assim. E em finanças, assim, o time nosso é menor, claro, que a Critéria tem a Fê, aí que vamos ver se ela vai assistir, que tá fazendo, tem a ajuda, mas ela faz bastante coisa ainda sozinha, mas ainda bem que a gente usa Camino para nós mesmos, então ela ajuda muito na automação. E assim, caminhando assim, olhando para frente, assim, Luiz, como que você está vendo o mercado aí? O que espera para a Critéria? Como é que está o setor, o segmento? Que vocês estão otimistas com o Brasil aí para os próximos meses? Como é que, ou anos, como é que está a Critéria? O que vocês estão pensando? Como que está o segmento, o mercado financeiro, em especial assessorias, que é o mercado que é o business, o maior business de vocês? Essa é uma resposta sempre difícil, mas no nosso caso acaba ficando um pouquinho mais difícil ainda, porque a gente tem vários negócios, né? E esses negócios são impactados de forma diferente pelo cenário. Mas pensando no geral, macro, assim, eu acho que a gente tem uma incerteza global inevitável, com cenário de guerras, com economias que ainda não têm certeza se sabem lidar com inflação e a retomada disso a partir do controle dos juros, etc. Mas eu acho que nesse cenário o Brasil navega um pouquinho melhor, ou seja, a incerteza global ela não necessariamente se espelha na mesma intensidade aqui. Eu acho que isso é uma coisa que talvez a nossa complexidade faça com que a gente navegue melhor nesses mares mais conturbados que a gente vem vendo, né? E eu acho que, pô, em cenário de queda de juros, para a gente que está em investimentos, né, olhando para o principal negócio, dá uma... não facilita a nossa vida, mas no sentido de traz um pouco mais de valor para o que a gente entrega. Porque quando você está num cenário em que juros altos e o que paga melhor é um CDB do banco tal, o trabalho não é muito relevante. Óbvio, a gente tem um trabalho, como eu falei, de gestão patrimonial, etc., que demanda outras expertise e outras abordagens na hora de falar com o cliente. Mas quando a gente pensa num cenário em que o juros está caindo, e aí você começa a ver, cara, a inflação, ela vai subir, não vai subir, a gente precisa começar a ter um pouco mais de preocupação com isso, a expectativa, o juros vai continuar caindo ou vai ficar flat, vamos dar uma estagnada, que isso muda na nossa tomada de decisão aqui na hora de montar uma carteira. Então eu acho que assim, o Brasil vive um momento em que naturalmente o estímulo à economia volta a acontecer, mesmo que as recentes notícias deem uma sensação de que talvez não na bonança que a gente estava imaginando, mas eu acho que o cenário é mais positivo do que negativo, de modo geral, e a gente navega bem mesmo nessa complexidade de entender para que lado a gente vai necessariamente. E eu acho que, de modo geral, o mundo está num cenário econômico em que, pelo menos, aquela fase do medo está começando a reduzir, e aí isso naturalmente já gera mais oportunidade. Ou seja, depois que você toma algumas porradas, você começa a ficar mais calejado. Então, mesmo você tomando porrada ainda, você sente menos dor,
vou deixar um pouquinho mais para frente, os bancos voltam a querer dar um pouquinho mais de crédito. Cara, já entendi aqui, já lidei com meus defaults, agora eu vou começar a voltar para o mercado. Então, acho que, assim, quando eu olho o cenário do Brasil, assim, dentro dessa dinâmica global, eu acho que a gente tem um potencial muito grande. E aí, como negócio aqui, dentro de investimentos e de finanças de modo geral, eu acho que as oportunidades são bem grandes. E a gente está bastante animado, assim, com o nosso posicionamento dentro dos mercados que a gente atua, né? Principalmente pra gente ser pequeno, né? A gente gosta de falar, cara, se você é um grão de areia na praia, não importa muito. O mercado vai crescer, o PIB vai crescer 3, 4%. Meu amigo, o que isso tem a ver com o PIB, né? A gente não tá nessa dinâmica ainda, né? Óbvio que isso influencia a nossa velocidade, né? O vento a favor ou contra ajuda ou atrapalha. Eu acho que por muito tempo a gente viveu num vento contra. E agora, se o vento tiver mais ou menos, a gente aprendeu a remar tanto que, cara, nossa remada vai levar a gente longe. Então, acho que a gente está bastante animado nesse sentido. Não, legal. Luiz, obrigado, cara. Eu agradeço. Eu ficarei aqui 2 horas conversando, desligaria a câmera, vamos bater papo, tomar uma cerveja, mas obrigado. Foi muito bom conhecer mais sobre você, sobre o Luiz, também sobre a Critéria. Parabéns aí por tudo que vocês construíram e agradecer pela confiança de ser cliente Camino. A gente está sempre à disposição no que precisar. Que bom que você entende que a gente está crescendo, aprimorando, então, mas pode saber que a gente sempre vai estar perto da Critéria para ajudar no que for preciso. E com isso eu encerro. Muito obrigado, pessoal, que ouviu essa hora aí, um pouquinho mais sobre o Luiz, um pouquinho mais sobre a Critéria. E obrigado mais uma vez e até a próxima.